Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente está num formato diferente aqui, estamos num formato de vídeo aula, que eu quero passar algumas dicas importantes sobre radiculopatia cervical para você que é fisioterapeuta e atende esse tipo de paciente. Antes da gente começar o conteúdo, eu vou pedir para você ativar o sininho das notificações, se inscrever aqui no canal para você não perder nenhum conteúdo. E não se esqueça de deixar o seu comentário, a sua dúvida, porque como eu sempre digo, a sua dúvida, o seu comentário pode ajudar outras pessoas e, além de tudo, nos ajudar a criar um conteúdo específico para você. Bora lá! Então vamos lá, radiculopatia cervical, eu vejo que muitos fisioterapeutas eles têm uma dificuldade em tratar, o que realmente eu posso fazer com o meu paciente, como que vai evoluir, tem vários pontos que a gente tem que ficar esperto e ligado justamente para a gente não realizar alguma intervenção que não é legal naquele momento e que pode inclusive piorar o quadro do paciente. Primeira coisa, vamos começar do começo, né? Vamos entender do que a gente está falando. Então a gente está falando de uma condição que ela apresenta sinais clínicos de compressão nervosa. Ela geralmente, as radiculopatias são causadas por uma herniação discal, uma protrusão discal, que vai lá e dá uma cutucada na raiz do nervo. Existe um bom prognóstico? Existe uma história natural favorável? Sim. Assim como toda a hérnia de disco, a gente tem a história natural que é de um bom prognóstico. A gente sabe que existe um tempo de regressão natural e com isso a gente vai ter menos compressão nervosa, a gente vai lidando com esses sintomas e aliviando as dores do paciente, melhorando a capacidade funcional. E quais são esses sinais clínicos importantes que você deve prestar atenção quando o paciente chegar no seu consultório ou chegar na sua clínica para uma primeira avaliação? Bom, a radiculopatia ela vai apresentar dor tanto no pescoço quanto no braço. Essa distribuição para o braço ele pode ser somente até o cotovelo ou passando do cotovelo e indo até para as mãos. A gente pode ter sinais de diminuição da condução nervosa, que pode ser através de alterações sensórias, ou seja, você vai fazer teste de sensibilidade ou o paciente vai relatar para você perda de sensibilidade em coisas básicas, como por exemplo, diferença entre quente e frio, água quente e água fria, isso é uma coisa importante. Déficit motor, o paciente vai sentir fraqueza, né? Dificuldade às vezes para pegar um copo de água, segurar uma xícara ou derrubou uma jarra de água, isso é super importante. E claro, no exame físico a gente vai testar os reflexos. E desses reflexos a gente vai testar sempre o reflexo de flexores de cotovelo, o tricipital, né? Então assim, reflexos mais simples, inclusive eu posso até avançar um pouquinho e testar um outro reflexo que eu gosto sempre de testar, que é o reflexo de Hoffman, para a gente descartar a possibilidade de que essa radiculopatia esteja causando, por exemplo, uma compressão importante que leva a gente a desconfiar de uma mielopatia cervical, que esse é um assunto para um próximo vídeo também. E só lembrando, além de tudo isso, todas essas informações importantes, que a região mais acometida geralmente da cervical média para cervical mais baixa é exatamente onde a gente tem o plexo braquial, que vai inervar todo o membro superior e toda essa região aqui de trapézio e região escapular também. Ah, Bernardo, então eu posso ter na radiculopatia cervical, eu posso ter sinais e sintomas no bordo medial da escápula também? Sim, até uma dica importante que eu te dou para um diagnóstico diferencial das dores na região medial da escápula. A gente está falando de locais mais acometidos, cervical média e baixa, mas eu posso ter o acometimento também de raízes mais altas, por exemplo, de C3 e C4? Pode. Né? Não é mais comum de acontecer, mas pode. Aí a gente tem sintomas específicos que não vão para o braço. Mas a gente pode ter um comprometimento, sim, de compressão nervosa, que pode gerar dor na região tanto do pescoço quanto região suboccipital. Então uma dor mais localizada, nem tão relacionada com o membro superior, por conta até do próprio plexo braquial. E aí vem uma outra pergunta que sempre me fazem. Será que minha dor de cabeça vem da minha cervical? Será que a minha compressão de nervo, a minha hérnia de disco cervical, será que ela é isso que está fazendo com que eu tenha dor de cabeça?
Olha, dor de cabeça é um outro assunto muito amplo. Tem inclusive vídeo aqui no canal que eu te explico um pouquinho sobre uma das classificações que é a dor de cabeça cervicogênica, que aí sim ela vem da coluna cervical. Mas falando de classificação, a classificação internacional das cefaleias ela é gigante, né? A gente pode sim, inclusive, ter um tipo de dor de cabeça que é uma dor de cabeça atribuída à radiculopatia da cervical alta. Incidência super baixa, mas deve ser excluída através de sinais e sintomas. Pode se confundir um pouquinho com a dor de cabeça cervicogênica nos testes, principalmente no teste de flexão e rotação? Pode, né? Por isso que ela não é muito usual. É mais usual a radiculopatia, a cervicobraquialgia, que é um outro nome, pegando pescoço e braço. Mas a gente já consegue excluir algumas condições aí de cervical mais alta. E aí, poxa, tendo todas essas dicas na minha anamnese, conhecendo o meu paciente, ouvindo o meu paciente, o que mais eu posso fazer para confirmar se o paciente tem uma radiculopatia cervical? Existe um cluster diagnóstico, o cluster de Wiener, que ele é muito útil e validado na literatura, que demonstra que se os pacientes apresentarem os sintomas positivos, eles podem ser confirmados com uma radiculopatia cervical. Os testes são o teste de Sperling, que é esse teste que eu faço realizando uma compressão, é um teste irritativo que eu fecho mesmo o forame. O teste de distração do pescoço, então quando a gente faz a distração, a tração manual mesmo no pescoço, o teste ele é positivo, se aliviam os sintomas. Os testes de tensão neural, apesar de serem testes muito sensíveis, ou seja, mesmo quem não tem a patologia pode apresentar esse teste positivo, em conjunto com os outros testes, ele pode indicar sim um comprometimento neural e entra dentro do cluster de Wiener. Fora isso, a rotação menor que 60 graus da cervical para o mesmo lado, e principalmente se referir sintomas, entram também no cluster de Wiener e a gente pode confirmar que o paciente tem uma radiculopatia cervical. Então veja bem, a gente entendeu as características dessa condição, o que eu preciso investigar na história do meu paciente, de acordo com o que eu apresentei e com a apresentação clínica dele que ele está te falando também, e os testes específicos para eu confirmar esse diagnóstico. Ah, fiz esses testes e não apresentou positivo, mas ele tem uma dor cervical que às vezes radia para o braço. Tudo bem, a gente tem uma condição que pode ser uma disfunção na cervical com irradiação ou não para o braço, não que realmente é uma radiculopatia. Bom, eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo, espero que ajude vocês na hora da avaliação do seu paciente, nesse contato inicial do paciente e depois, claro, escolher as melhores intervenções para você tratar o seu paciente e ter sucesso com o seu tratamento. Não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e mandar sua dúvida para a gente produzir bastante conteúdo legal para você e para quem também nos assiste. Até o próximo vídeo.